Fala galera, tudo bem? Tudo beleza? Lembrando que hoje nós vamos iniciar essa nossa segunda videoaula dando prosseguimento ao que a gente já falou na primeira, sobre aquelas noções básicas, né, de energia elétrica, onde a gente tem lá uma noção do que é essa energia elétrica, né, conceitos básicos de grandeza, o que é uma tensão, o que é uma corrente. E a partir desse momento, a gente agora vai começar a falar especificamente de uma instalação elétrica residencial, né, que são os pontos mais importantes e mais específicos dentro da disciplina. E a gente vai falar aqui de dois itens que são itens de bastante relevância no assunto, que são simbologias e projeto elétrico. São os dois itens que a gente vai falar nessa aula de hoje. E, claro, desenvolvendo esse assunto, porque a gente vai passar a trabalhar com exercícios e desenho. A gente vai falar isso mais na frente. Então, para a gente iniciar, até rolou aqui o slide, vamos começar falando sobre simbologia, né? A gente costuma falar que a simbologia, né, ela vem, obviamente, da palavra símbolo, né? Então, essa simbologia, ela tem extrema importância na leitura de um projeto. Por que eu digo isso? Porque, na prática, né, você visualizando, olhando, né, trabalhando ali numa determinada instalação, é uma coisa. Como que eu vou representar aquelas peças, aquelas ligações, o que está sendo feito em desenho, né, em forma simbólica, é um pouco diferente. Então, pessoal, o que acontece quando você tem ali no seu trabalho braçal, né, na prática, digamos assim, uma série de peças, uma série de acessórios, uma série de funções dentro de uma instalação, isso, na prática, a gente consegue resolver, né, digamos assim. Por quê? Porque você sabe onde fica, sabe o que tem, e em forma simbólica, né? Porque o que acontece, como é que funciona um projeto elétrico, que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos imaginar que eu seja o dono daquele projeto e eu contrato uma empresa, contrato um freelancer, contrato um autônomo para poder fazer a instalação da minha casa, ou a instalação do que for, né, do local que seja. E aí eu vou dar a ele o seguinte, ó, esse aqui é meu projeto elétrico. Eu quero que a instalação desse meu local seja de acordo com esse projeto. Aí você vai presumir que uma instalação elétrica é teoricamente simples de se fazer. Mas aí você precisa ler, interpretar o que está desenhado naquela folha de papel, na qual todo e qualquer projeto, de uma forma legalizada, né, ele precisa passar por uma série de autorizações. Por quê? Porque existe uma maneira, não é, umas normas, digamos assim, que devem ser seguidas. A gente falou já, mas vamos voltar a falar das normas das NRs, vamos falar da BNT, que são normas que servem para qualquer setor, seja ele qual for. Então, eu não posso simplesmente desenvolver um projeto, desenvolver uma instalação do nada, né? Só porque eu quero. Não, eu preciso seguir algumas regras. E a simbologia, ela vai minimizar essa quantidade de funções, de tarefas numa instalação elétrica em forma de símbolos, né? Em forma de desenho. Então, vamos lá, olha o que o texto diz aí. Ó. É a representação gráfica dos elementos que compõem o projeto residencial, uma vez que esses elementos não podem ser representados de acordo com a sua forma real, já que o projeto elétrico possui uma escala reduzida. Bem, se a escala é reduzida, eu não posso desenhar uma tomada, não posso desenhar um interruptor, né? Por quê? Porque é uma escala grande, uma escala muito... Como é que eu vou desenhar isso numa folha de papel? Daí a gente utiliza símbolos. Beleza, então, pessoal, a gente passa a utilizar os símbolos
Porque eles vão nos dar, primeiro, uma melhor representação, pois o desenho, né, a planta elétrica, é uma planta que a gente, na realidade, vai chamá-la de planta elétrica porque ela é oriunda do desenho técnico, né? Todo e qualquer desenho para fins técnicos, ele precisa ser, tecnicamente falando, ele precisa ser de acordo com normas. E daí a gente começa a trabalhar com esses desenhos, né? Aqui eu coloquei só alguns, mas existem muitos outros, né? Então vamos falar de alguns desses aqui, tá? Então vamos lá. Ó, eu tenho aqui, vamos falar das tomadas, tá? Que são bem mais tranquilas. Ó. Eu tenho aqui a simbologia de uma tomada baixa, tá vendo aqui? Uma tomada baixa. E essa tomada baixa, ela também pode ser representada por uma seta branca, tá vendo? Sem pintura nenhuma. É a famosa tomada baixa. Eu tenho também a tomada média. Ó, a tomada média também pode ser representada por uma seta pintada. Ó, pintada. E também tem uma outra tomada muito comum, que é a famosa tomada alta, aonde a gente vai representar esta tomada em um projeto elétrico pintada totalmente. Pode ser em forma de seta, como também pode ser em formato de círculo. Uma coisa interessante, pessoal, é qual o objetivo, né, de cada tomada dessa. Por quê? Porque quando a pessoa que vai efetivamente fazer a instalação dessas tomadas, partindo do princípio que ele tem ali um projeto em mãos, ele precisa saber qual vai ser a tomada específica para aquele local. Então, vamos botar aqui uma coisa bem fácil de entender, né? No seu quarto, muito provavelmente, você deva ter 2 tomadas. Pode ter 3? Pode. Pode ter 4? Pode. Pode ter um espelho com 2 tomadas, espelho duplo? Pode. Mas o ponto de tomada, ou seja, o ponto aonde é entregue, digamos assim, né, o ponto para poder ser instalada a tomada, normalmente num quarto 3x4, 3x3, você tem ali no máximo 2 tomadas. É claro que você, hoje em dia, né, no nosso quarto tem muita coisa, muito equipamento para se ligar, né? E aí a gente acaba utilizando extensões, benjamins, filtros de linha e tal. E para eu poder identificar essa tomada numa planta, eu observo as simbologias. Então, se lá no meu desenho tiver esta tomada, essa seta branca, né, significa que eu preciso instalar ali, deixar instalado um ponto de tomada, né, uma fase e o neutro tem que estar ali. Se a casa for aterrada, tem que deixar também um condutor terra ali. Beleza? E essas tomadas baixas são naturalmente as mais usadas, né? E na qual tem quantidade maior também dentro da sua residência. Você vai encontrar tomadas baixas em vários lugares da sua casa. Porque provavelmente, né, isso é uma coisa também do uso, né, de quem mora, né, nas residências, é de mais fácil acesso, claro, né, por estar logo ali abaixo, não precisa estar pendurada em lugar nenhum. E também a gente tem a facilidade, né, de utilizar essas tomadas. A tomada média é uma tomada que a gente vai mais à frente falar de tomada específica. Porque as tomadas médias, elas têm algum propósito. Elas não serão instaladas em qualquer local, de qualquer maneira, só porque se quer. Não, elas têm que ter algum propósito. E os propósitos mais comuns são as tomadas médias, usadas principalmente em cozinha. Em cima da pia, são encontradas tomadas médias para algum fim, né? Provavelmente fins para ligar liquidificadores, micro-ondas, aparelhos, né, portáteis, digamos assim, eletroportáteis de cozinha, aonde a tomada média vai facilitar o manuseio ali do equipamento, né? Em laboratórios de informática, em laboratórios no âmbito geral,
você também vai encontrar tomadas médias, porque são tomadas a aproximadamente 1,20 m, e essas tomadas elas têm justamente o propósito de se trabalhar nesta altura. E as altas, né? Tomada alta. A tomada alta, partindo do princípio que é uma tomada longe do alcance das pessoas num modo geral, é uma tomada mais específica ainda do que a média, né? Ela tem propósitos bem específicos. Posso citar aqui o ar-condicionado, onde o ar-condicionado, por natureza, na grande maioria das vezes, são instalados no alto e ele precisa ser ligado. E aí se utiliza, na grande maioria, tomadas altas. Beleza? E a simbologia é essa aqui, né? Ó, e a simbologia está aqui. Essa em forma de seta ou essa em forma de círculo. Eu tenho aqui também uma simbologia muito comum chamada quadro de distribuição, que é um retângulo cortado nesta posição em diagonal e pintado, né? Esse símbolo ele vai aparecer justamente em um local do seu projeto aonde quem for estar fazendo a instalação, ele sabe que ali vai ser o seu quadro de distribuição, onde vão instalar os disjuntores, onde vai ser a entrada de energia da sua casa, onde dali vai ser distribuída todos os circuitos da sua residência. Então, é o famoso quadro de distribuição. O ponto de luz, né? O ponto de luz do teto, está aqui, né? É uma circunferência que vai me mostrar no meu projeto elétrico aonde que vai ficar esse ponto de luz, né? Esse ponto de luz é apenas o ponto, não significa que ele será uma lâmpada, né? É claro que na maioria das vezes você instala sempre uma lâmpada no centro dos cômodos. E aí se tornou o ponto de luz. Claro que pode entrar ali também o ventilador de teto, que também é muito comum, ventilador junto com luz, e assim vai. E eletrodutos, né, a gente vai falar mais à frente sobre eles, que são a simbologia por onde passam, né, os cabos, telefone, enfim. Então, isso aqui é só uma pequena demonstração. Vamos ter outras, né, a arandela, vamos falar sobre a arandela também. Então, só alguns das simbologias muito comuns nos projetos elétricos, ok? Bom, e aí eu coloquei aqui um símbolo, né, um exemplo de uma planta elétrica. Essa planta elétrica, ela é uma planta simples, para você ver, é uma planta simples, mas você vai perceber que ela tem uma série aí de complexidade. Ela é simples, mas é um pouco complexa. Bom, só para servir aqui de orientação para nós, eu coloquei aqui uma legenda dizendo o que é ponto de luz, o que é ponto de luz na parede, que é a famosa arandela, né? Interruptor simples, interruptor paralelo, enfim. Eu coloquei aqui algumas simbologias para você identificar dentro da planta. Se você conseguir enxergar, deixa eu ver se eu consigo dar zoom aqui. Acho que não. Não consigo dar zoom. Vamos lá. Olha só. No centro, percebe que no centro de cada cômodo eu tenho um ponto de luz, tá vendo aqui? Ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá vendo? Então, cada cômodo desse eu tenho um ponto de luz. E perceba que dentro do círculo eu tenho uma numeração, percebe? Ó, eu tenho uma numeração. Essa numeração que a gente vai ver muito mais à frente, é o valor da potência daquele ponto de luz, né? Qual é o máximo valor de potência que eu posso trabalhar naquele ponto de luz. Então, como eu estou falando aqui de ponto de luz residencial, se você conseguir enxergar, e eu sei que está pequenininho, mas olha só, estou vendo aqui, ó, 100, 160, 160, 100. Aqui nós estamos falando de VA, tá? 100 VA, 160 VA, que é a unidade de medida de potência. Então, de acordo com o cômodo,
você precisa calcular, saber se um ponto de luz é o suficiente para iluminar todo aquele cômodo. Isso é um estudo que também deve ser feito e entendido numa planta elétrica. É óbvio que aqui que eu peguei uma planta bem teoricamente simples, onde um ponto de luz é o suficiente para poder iluminar toda a minha sala. Não é isso? Se eu tenho um ponto de luz, coloco aqui um lustre, um exemplo, com 3 lâmpadas, ele vai iluminar tranquilamente essa minha sala, porque ela tem uma metragem coerente com a potência determinada por ela. E se eu estiver falando de sala e antessala, se eu estiver falando aqui de um saguão, um galpão, é claro e é óbvio que você vai precisar aumentar esses pontos de luz para poder iluminar todo aquele recinto. Então, esse é um outro ponto muito importante no momento em que a gente estiver fazendo o projeto de um projeto elétrico, aonde eu vou identificar, eu vou mostrar, né, para o eletricista o que ele tem que colocar ali, né? E aí a gente faz esse pequeno cálculo. Ok? Então, eu deixei essa planta aqui bem de exemplo, para a gente poder visualizar, né? Quem nunca viu uma planta elétrica, essa daqui, ela na realidade não está totalmente completa. Aqui está faltando os conduítes, né? As ligações, por onde passam os condutores, mas isso é um papo para mais para frente, foi só para a gente poder visualizar. Bom, num projeto, a gente precisa calcular, trabalhar com um cálculo que a gente vai chamar de cálculo de demanda. O que é o cálculo de demanda? O cálculo de demanda é o seguinte, você é o responsável por desenvolver o projeto elétrico da minha casa. Por exemplo, né? Te contratei, e aí eu vou falar para você assim, ó, meu querido, você vai fazer a planta elétrica dessa casa. Você vai me cobrar quanto? Aí você vai dizer o valor, ok, fechado. E aí você vai começar a trabalhar. E aí você vai dizer assim, eu preciso fazer o cálculo de demanda desse local, né? E qual vai ser o princípio, né, de um cálculo de demanda? Bom, um bom projetista, ele precisa trabalhar com o que supostamente, ou qual o máximo de consumo aquele proprietário, aquela pessoa que vai morar naquele local, ela possa consumir, né? O máximo que ela tem de equipamentos, de eletrodomésticos, enfim, do seu uso diário, qual é o máximo que ela vai consumir. E aí eu vou estipular isso de acordo com essa numeração de potência, isso é importante, ó, qual vai ser a potência máxima usada neste local, e isso eu vou passar a dividir em cômodos. Na minha sala, quando eu ligo todos os equipamentos possíveis, qual vai ser o consumo nessa sala? Seria um ponto. Qual vai ser o consumo máximo no quarto 1? Qual vai ser o máximo de potência que pode se alcançar naquele quarto 1? Tendo 2 tomadas e um ponto de luz, um exemplo, né? Então, o cálculo de demanda, ele vai te dar, olha só, ele vai te dar uma perspectiva de quanto de consumo, estou falando de energia, em relação à potência máxima que essa minha casa vai me dar. Então, aí assim, a gente para e pensa. Partindo do princípio que você nem morando está ainda na casa, como é que um cara projetista, né, ele vai pensar, pô, o cara vai consumir tanto? Então, é uma coisa, por isso que é um projeto. Então, a gente não pode bater o martelo. Por quê? Porque você pode fazer um projeto muito aquém de quem está morando e pode acontecer coisas na prática que justamente vai ser a gente vai começar a entender o porquê que essas coisas acontecem. Vou te dar um exemplo. Não sei se alguém já passou por isso, mas vamos lá. No quarto tem alguém passando roupa. Tem alguém passando roupa. Olha lá. Ao mesmo tempo que tem alguém passando roupa,
O seu filho, sua filha, vai lá fazer pipoca no micro-ondas, no mesmo instante. Fazendo pipoca no micro-ondas. Pum, ligou lá, 3 minutos. Mas aí a outra pessoa resolve tomar banho no inverno, no quente, né? Aquela água fervendo. Quando essas 3 coisas estão acontecendo, acontece, dependendo, obviamente, de cada casa, né? O seu disjuntor desarma. Plá! Pronto. Apaga a luz, a água fica fria, você não consegue fazer pipoca e não consegue passar roupa. Isso acontece por que motivo? Porque a explicação é fisicamente simples. Porque aqueles pontos de entrega de energia, a tomada do micro-ondas, o ferro de passar roupa e o chuveiro, eles aumentaram tanto o consumo que a corrente foi tão grande, tão alta, que o disjuntor não conseguiu aguentar e ele desarmou. Isso a gente consegue visualizar, agora entendendo um pouco tecnicamente, e o que acontece nesse momento? Significa que o nosso cálculo de demanda não está compatível ao uso daquele proprietário. Ele não está usando, né, tecnicamente, os pontos de energia coerentes com o cálculo de demanda feito para aquele projeto elétrico. E aí muitas coisas podem acontecer em efeito cascata. Acontecido uma vez, pode acontecer com outras situações. Você muito tempo no chuveiro, mesmo sem ter nada ligado, o disjuntor também pode desarmar. Então isso vai acontecendo de tal forma que aí você passa a perceber que a corrente que passa pela sua casa, pelo seu consumo, ela é alta o suficiente para fazer o disjuntor desarmar. E isso é perceptível no famoso cálculo de demanda. Mas como é que eu faço esse cálculo, né? Isso aí é uma aula só de cálculo que a gente tem que fazer. Mas só para a gente ter uma ideia, de acordo com a área total da sua casa, de acordo com a área de cada cômodo, se faz um cálculo base, de acordo com a perspectiva de consumo. A perspectiva de consumo, amigos, ela tem uma relação direta com o tamanho da casa. Se você tem uma casa pequena, o consumo praticamente é pequeno. Se você tem uma mansão, é claro que o consumo vai ser maior. Então, a relação entre o consumo e o tamanho, né, a área total da residência, eles são diretamente proporcionais. Quanto maior, possivelmente será o maior consumo. E a potência total, que é com base nessa potência, a potência seria o quê? A quantidade de equipamentos ligados ao mesmo tempo. Eu ligo minha televisão, junto com a televisão do quarto, junto com a televisão da sala, junto com o computador, junto com a geladeira, junto com a máquina de lavar roupa. Então, tudo isso ligado ao mesmo tempo, gera-se uma potência. E qual o valor dessa potência? Depende de cada equipamento. Uma televisão tem quanto de watts? Uma máquina de lavar, ela consome quantos watts? E assim vai. A gente vai fazendo todo um cálculo base em cima dessa quantidade de equipamentos básicos para a gente ter uma base de cálculo de demanda. Beleza? Então, esse é o nossa missão, né? Tentar fazer um bom cálculo para que aquele projeto possa ficar perfeito para o morador. Muito bem. E aí, quando a gente falou de cálculo de demanda, eu falei que existem vários pontos de tomada. Essas tomadas, possivelmente, né, na sua casa, deve ter algumas tomadas. Na primeira aula, né, eu falei de tomada vermelha, lembra disso? Branca e vermelha. Mas aquilo é simbólico. O que vai nos interessar agora é para que aquela diferença existe. Por que a diferença entre uma tomada... Existe diferença entre uma tomada e outra? Sim, existe. E aí a gente está falando de 2 tipos, né, de tomadas, que a gente vai chamar de TUG e TUE. TUG e TUE. Vamos lá. A TUG é a famosa tomada de uso geral, que é a tomada mais comum que você encontra aí em qualquer lugar. São as tomadas destinadas à ligação de um equipamento, né? E cuja corrente de consumo não ultrapasse 10 amperes. Isso aqui é um limite, tá? É um valor aonde é determinado primeiro pelo fabricante, segundo pela norma,
correntes superiores a 10 amperes, elas vão afetar diretamente o equipamento. Possivelmente, primeiro a tomada, né, e depois o equipamento. Você já deve ter presumido já passou por uma situação em que a tomada queimou, a tomada derreteu, a tomada deu curto, enfim, uma série de situações parecidas. Isso acontece possivelmente porque a corrente que passou ali foi uma corrente maior do que aquela tomada suporta. Então, quando isso acontece, possivelmente foi uma corrente maior do que 10 amperes, né? Maior do que 10 amperes, e aí essa tomada derreteu, essa tomada está começando a ficar ruim, começa a entrar em curto, começa a ficar molenga, e aí essa tomada pode trazer algum dano ruim, né? Feio, principalmente, e perigoso, né? Para quem estiver perto. São tomadas para liquidificadores, geladeiras, ventiladores, televisores, equipamento de som, que são os equipamentos na qual se utiliza, no máximo, nem chega a isso, mas é no máximo 10 amperes. Por isso que se usa essa tomada. Agora, a tomada TUE. Né? O que significa TUE? TUE é a tomada de uso específico. Então, o próprio nome está dizendo. Uso específico. São tomadas para determinados equipamentos, não qualquer um. São equipamentos, primeiro, que têm potências maiores, que têm consumo maior, consumo que eu digo de energia, né? Eles precisam de uma energia maior para funcionar, e 10 amperes é uma corrente baixa para o seu desenvolvimento, para o seu funcionamento. E aí, como é que se detecta isso, né? Vamos lá, usada para alimentar de modo exclusivo, isso aqui é importante, vou voltar aqui já, de modo exclusivo, equipamento com corrente nominal acima de 10 amperes, amigo. Acima. Então, quando a gente utiliza um ar-condicionado, vamos pegar aqui o ar-condicionado. Quando você pega um ar-condicionado, esse ar-condicionado possivelmente não vai ter uma tomada de uso geral, né? Vamos fazer aqui, vamos ver se dá para a gente visualizar bem. Imagina uma tomada vista de frente, tá, pessoal? Aqui, uma tomadinha aqui de 3 pinos. Uma e aqui a outra. Com certeza, se você nunca percebeu, agora você vai perceber. As tomadas de uso geral têm esse diâmetro de pino, né? São menores, são pequenos, digamos assim. São tomadas de 10 amperes. As tomadas maiores do que 10 amperes têm um pino muito maior. O maior, né? Muito maior foi demais. Tem um pino maior, que são as famosas tomadas de 20 amperes, que são tomadas de ar-condicionado, tomadas de alguns micro-ondas. Aqui eu botei motor de portão automático, bomba de piscina, que são equipamentos, primeiro, que têm potências muito altas. E como eles têm potências muito altas, numa tomada de 10 amperes, eles iriam queimar essa tomada de 10 amperes. Por isso a gente utiliza uma tomada específica para esses elementos. E aí vem o tal do exclusivo, né? Por que exclusivo? Na teoria, você deveria ligar um equipamento em uma tomada. Nenhum outro equipamento na mesma tomada, ou seja, extensões, benjamins, numa tomada de 20 amperes, que é o caso nosso aqui, ela tende, né? Primeiro que ela é uma corrente alta, e segundo, se a tomada é de uso exclusivo, ela precisa ser exclusiva para aquele equipamento em funcionamento. Então, no exemplo claro, imagina você com o ar-condicionado ligado, numa tomada de 20 amperes, você liga ele em um adaptador, e naquele adaptador você também quer carregar o seu celular. Um exemplo, né? Pode não dar problema nenhum? Pode não acontecer nada.
Mas o grande X da questão está no tempo de consumo. Isso a gente aprende lá em eletricidade. Com a energia, né, é o trabalho vezes o tempo. É a potência vezes o tempo. Então, como eu tenho uma potência ali em funcionamento daquele aparelho, quanto maior o tempo, maior o consumo. Maior o consumo, maior a corrente. São tudo diretamente proporcionais. E aí, amigo, vira bola de neve. Quanto mais tempo o seu carregador de celular ficar naquele adaptador com o ar-condicionado ligado, pode acontecer do adaptador aquecer, do fio do adaptador aquecer e você, às vezes, perder esse adaptador, justamente porque a corrente que está passando por ele é superior à que ele suporta. Tá? Então, essas duas tomadas são tomadas básicas, né, digamos assim, para o uso das instalações elétricas residenciais. TUG e TUE. Bom, aí aqui tem algumas regrinhas importantes de cada uma. Olha lá, olha o que a TUG fala. Em banheiros, pelo menos um ponto de tomada, né, segundo regras, tá? NRs. Vamos lá. Você, no seu banheiro, imaginar que você não tem nenhuma tomada. Não tem, imagina você nenhum banheiro onde não tem tomada. Parte-se do princípio que, nas regras, o banheiro é um local, primeiro, para instalação elétrica, é um local mais perigoso e cuidadoso. Por quê? Porque é um local molhado, né? É um local onde tem muito fluxo de água e tudo isso precisa ser feito com cuidado. E a tomada, como todos devem saber, né? Você não pode ter tomada perto de água. Então, eu não posso colocar uma tomada do lado do box ali. Imagina, dentro do box tomada. Não tem condições. Mas tem que ter um ponto de tomada, longe do box, mas precisa ter. Em cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias, né, locais parecidos. Um ponto de tomada a cada 3,5 metros de perímetro do cômodo. Novamente, né, ele determina aqui que em cozinhas, copas, áreas de serviço, você precisa ter uma tomada a cada 3,5 metros, que justamente é para facilitar o dia a dia, né? Principalmente de quem trabalha, né? De quem vive fazendo coisas em cozinhas, copas, áreas de serviço, lavanderias. Você tem sempre alguma coisa ligada, você precisa sempre estar com tomadas, né, próximas, e aí ele determina 3,5. Nos demais cômodos, um ponto de tomada a cada 5 metros. Lembrando que essa metragem é em cima do perímetro. Então, isso aqui é importante, por quê? Porque colocar uma tomada ao lado da outra, instalar uma tomada ao lado da outra, isso foge às regras. Você precisa ter 5 metros de distância em relação ao perímetro entre uma tomada e outra. Primeiro, em relação à distância de segurança. Segundo, em relação à bitola do condutor. Enfim, uma série de itens. Se a área do cômodo for menor do que 6 metros quadrados, você instala pelo menos um ponto de tomada. Que seria, vamos lá, uma área inferior a 6 metros quadrados. Vamos fazer um cômodo de 2x2, né? 2x2, um quadradinho pequenininho. 2x2 não chega nem a ser um quarto, né? Um cômodo pequeno. Como ele tem uma área inferior a 6, pelo menos uma tomada tem que ter. Acima de 6, aí você considera 2 tomadas. Ok? E aqui em subsolos, sótãos, garagens, pelo menos um ponto, a mesma regra. Beleza? Isso para TUGs. Para TUEs, o projetista deve escolher o número, a localização e o tipo, né, e a função do layout da casa. Ou seja, ele tem que estudar e saber qual é a posição mais favorável para uma tomada específica. Então, existem tomadas específicas que têm que ser específicas. Não é simplesmente colocar uma onde você quiser. Elas têm que ter um uso, têm que ter um fundamento. Por isso que se estuda o layout da casa, o desenho da casa, para saber aonde essas tomadas podem entrar. Os pontos devem estar localizados no máximo a 1,5 metro do aparelho. Ou seja, novamente, a precaução.
Lembrando que essa tomada é uma tomada onde passa uma corrente maior do que o normal e o aparelho, o equipamento, ele precisa estar a 1,5 metro de segurança, né? Caso haja aí um curto, um derretimento de fio, coisa do tipo. Beleza? Meus amigos, então olha só. Essa seria a nossa aula ao vivo, tá? Mas com todo esse problema aqui de internet que eu estou passando aqui, mas eu vou resolver para a gente poder voltar às nossas lives. Beleza? Então, o que nós vamos fazer aqui de tarefa com base nessa nossa videoaula? Eu vou pedir para que você faça um croquis, tá? Um rascunho, digamos assim, não precisa ser nada perfeito, da planta da sua casa, né? Uma planta da sua residência, onde você mora. Igualzinho vou voltar aqui, só para a gente ter uma ideia. Ó, vamos imaginar que você mora aqui, o professor mora aqui, ó, aqui é a minha sala, aí tem uma porta, tem um banheiro, aí mais à frente tem um quarto, aqui tem uma cozinha, e você vai fazer isso com base na sua casa. Tá legal? Utilizando esta simbologia, ó, uma seta, que seria as tomadas, você vai fazer assim, ó. Vamos supor, vou dar um exemplo, tá? Tá aqui a entrada da minha casa, beleza? Aqui, né? Aliás, aqui a sala, ó, entrei na sala. E aqui tem uma tomada, professor, bem pertinho da porta. Então você vai fazer assim, ó. Tum, tum, tum. Indicando que aqui é uma tomada. Tem uma outra tomada lá do outro lado, professor. Como é que eu faço? Aí você bota aqui, ó, uma seta, tomada baixa, tá vendo? A direção para onde essa tomada está. No caso aqui para a sala. E aí você vai completando as posições das tomadas. E aí você já vai ter uma ideia quantas tomadas você usa e quantas tomadas você não usa na sua casa. Que a gente chama de tomada morta, né? O que é a tomada morta? É aquela tomada que está em uma certa posição na qual você não utiliza. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem no seu quarto tem tomada que está atrás do armário. Mas você, claro, montou o seu quarto e ficou uma tomada atrás do armário. Essa tomada, ela é inutilizável, né? A gente chama de tomada morta, que é a tomada que não tem função. Então, com esse trabalho, com esse exercício, você mesmo vai tendo uma ideia da quantidade de tomadas que existem na sua casa que você usa e que você não usa. Ok? E aí você tira uma foto. Se você não conseguir botar lá no Classroom, pode mandar no nosso grupo, que aí eu já considero este trabalho já valendo 1 ponto. Tá? Esse trabalho vai valer, digamos assim, essa nossa segunda aula. Ok? Meus amigos, ó, grande abraço. Qualquer dúvida pode jogar lá no grupo ou lá no Classroom que a gente responde. Ok? Abração para todo mundo, tudo de bom. Até a próxima. Valeu!